E aí, mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. E hoje, minhas amigas, vocês vão me agradecer nesses comentários, porque conseguimos trazer uma pessoa muito especial aqui para vocês. Então, abre as cameritas. Bem-vinda, Nívia Soares. Obrigada, Larissa. Ai, que alegria, amiga. Tudo, gente, a gente, amiga, a gente trocou uma mineira por outra mineira, né? Tu viu? Agora a Cal, que virou mineira, né? Agora a gente já dispensou. Agora já? tá ótimo, a gente já arrumou outra mineira. Mas aqui, sério, ela precisando de um pão de queijo, pãozinho, lá estamos para servir lá em Olha casa. isso. Ai, hein? nós vamos fazer esse corte Sério pra isso? Cauane. Ela vai Manda Ela vai pra ela. surtar. Eis-nos aqui. Tá bom. Eu sou da cozinha, filha. Que legal, Esse negócio de amiga. plataforma de vez em quando. Sou da cozinha. E gosta de um pão de queijo mesmo? Gosto, curto, faço em casa. Tem aqueles recheados, né? Que eu nunca. Não é de Deus, não. Ah, você não gosta? Não gosto, não. Negócio de doce de leite com pão de queijo. Ah, mas um dia foi lá Pão a de gente queijo de comia. verdade, você não recheia ele assim. Não sei. Ele é bom Polêmicas. por si só. Polêmicas. Mamilos polêmicos. Ele é bom por si só. Assim, né? Que a gente bom. Entendi. nos indicaram a comer com salpicão lá em Machado. Não, é Frango. gostoso. Frango. Mas um bom pão de queijo, você saboreia ele. É, tem que Legal. ser o original, Um bom queijo, queijo canastra e tal. É que nem café. Que Mas nem se meter café. coisa em café... É, café é café, de gente. doce de leite, café de Bota chocolate. um doce de leite, Nutella. Eu falei, Exatamente. gente, daí o café foi pra onde? Eu Foi pro te brejo, entendo. café. Mas eu não Isso. posso dizer. Sabe que a gente estava agora recente em Machado, né? Em Minas, que aí Machado é do café, né? Gosto do café. E eu, gente, não que eles estão patrocinando a gente, mas eu sou do Melita, que é de Mercadão, assim, com 4 colheres de açúcar, muito açúcar. Não, eu não sou. Eu sou Ai, tenho Larissa. nível. E muito Não, leite. não, minha Ai, filha. amiga. Não, eu tenho nível, Nívia. Pode deixar. Tá Liberta tranquila. essa Eu gosto vida. do café bom. E eles davam café e eu falava, ai, obrigada. Pensando o quê? Chegando em casa, eu vou dar para o meu marido, porque eu vou voltar pro meu Melita, graças Ô, a meu Deus. pai. Tem, ela não tem curte pau. café. Pedaço de pau, tem galho. Eu sou não cafezeira. sei, não vamos ser processados aqui, né, amiga? Não, Melita, a Não. gente adora Melita. É 3 corações. A galera vai piorando, né? 3 corações daqueles especiais, assim, aí rola. Tem, né? Aí daí café de verdade. Mas eu digo assim, eu não sou do café, entendeu? Eu não sou parâmetro. É, o bem. meu Aí eu gosto negócio. sem açúcar. O café é o café mesmo. Eu acho Das chique, minhas, eu acho filha. elegante. Da religião do café? Eu sou. Aliás, Conheço, eu faço também. preparo. aliás, Nívia, eu fiquei sabendo que você tá com. Que você tem Eu todo tenho um minha arsenal. Mala. A mala branca, o segredo da mala branca é o café. Ela tem uma Pra mala. moer. Tu traz? Eu trago ele pra Não, moer. essa Levo o ideia- Eu com meu grinder. Melita aqui, ó. Ainda bem que eu nem te achei que eu ofereci. era alto nível, mas não, tu traz um Não. moedor junto O que que contigo. tem lá dentro? Eu levo o grinder, que é um grinderzinho de... Gente, propaganda hoje tá... Vou falar, de Fala, AliExpress. fala. Ah, amiga. pode falar. Aqueles baratecos de AliExpress muito bom, que é recarregável. Eu sei qual é. Mas E o que que é isso? É a pra chaleira- triturar? É pra triturar. Ah, ok. Mas a chaleira bivolt, tudo pitico, assim, mais uma térmica, que também é prensa, mais tu- o filtro. Tu faz na hora, tu Faço moe na na hora. hora, É isso moe aí, na outra hora. coisa. O que me grãozão falaram, mesmo. Que não se moe assim com a moída é Isso aí. porcaria. Tem que moer na hora. Isso aí. E tu fica trazendo e Levo. garantindo, né? Vai que Garantindo. oferece o Melita. Né, café que a gente normalmente tem. O que tem aqui Vai é o que- o que Café vocês de vão dar aqui hospedagem com ela. é forte, né? O pessoal faz muito forte. Parece uma tinta preta. Você gosta de café, né? Porque você garantiu o Curto seu. café, curto café. Mas é café bom, né? Entendi. Café bom. Entendi. Vamos te converter a isso aí. Vamos, vamos. O pessoal correndo lá da cozinha jogando os Melita fora. Tira, Deus! Os Melita. Mas eu aprendi isso no choque. Eu estava na Inglaterra, na casa de pastores que são amigos nossos há muitos anos, que era de Lagoinha. E fui para casa deles, não tinha um adoçante. Eu tomava café com adoçante. Não era nem com açúcar, era com adoçante. Hábito de cedo lá de casa, meu pai era diabético. Então a gente acostumou. E aí não tinha um bendito de um adoçante na casa. E um amigo, João Osmar, falou: Nívia, aprende a tomar café, mulher. Tira o adoçante. E tive que tomar sem nada. Então foram 2 semanas de tratamento de choque. E eu nunca mais consegui tomar depois que a gente muda- açúcar, com adoçante, com nada. Ai, falam isso não desce. mesmo, né? Não consegue mais. desce. Mas é que se eu começar a tentar com o Melita sem açúcar, Não, mas faz mais diz que é fraquinho. amargo, né? Não, faz mais Bom fraquinho. demais. Começa não, mas você fraquinho. precisa de... Café é bom, né? Você sente o sabor do café. É. Na verdade, o bom café, ele não é muito torrado. Não é, É, tem Ele é todo mais um clarinho. esquema. escuro, né? Ele é mais claro.
A cor dele é mais caramelo. Amém, igreja. Muito bem. E estamos com ela maravilhosa, não dispensa apresentações, mas vamos lá, né? Nívia, uma amiga nossa, né? Já veio, já inaugurou um outro culto nosso, Lembra, né? Nívia, da outra vez que tu veio inaugurar Lembro né? um pouco. A gente estava um Qual pouco ano que foi, apreensivo. gente? O da pandemia. Tu não Foi lembra o ano que da no pandemia. outro dia... Não, Nívia, não. No outro dia fechou tudo. No outro dia Foi fechou mesmo. tudo. A gente abriu o culto, era Foi. dia 14... Não, 12. 12 eu acho que fechou 14. Tipo assim, Foi ó, alguma foi coisa. 2 dias depois. Eu lembro que a gente viajou meio que na Berlinda, assim, Sim, né? tanto Foi. que eu acho que vocês falaram, a gente tá meio receoso. Foi. Mas não era uma coisa assim que tava... A gente não achou que ia fechar. Foi. Né? E Tava aí no ar, assim, tem Covid, tem Covid. É. Só que qual que é o problema? Você inaugurou um culto nosso de 19 horas, que a gente não tinha. A gente só tinha de manhã, De acho manhã. que sábado, né? Aí você inaugurou 19. Só que o problema, gente, é que Lipão surgiu com a ideia de trazer Nívia de novo pra quê? Pra inaugurar o das 16, que começou hoje. Jesus tem A misericórdia. gente tá um pouco apreensivo. Lipão. Aí eu cheguei aqui, tinha um acidente, eu falei, ai, meu Deus. Jesus tem Só que misericórdia. começou, gente. Não. Começou tudo de Eu novo. falei, por que não trouxe outra pessoa, gente? Só pra mudar esse Mas cenário. agora ela fechou essa O trauma. Amém. Nome Tá de Jesus. fechado. Fechou o Misericórdia. ciclo. Ele queria fechar, ficou incompleto. Não, mas imagina, mas é um prazer. E Nívia, né, então aí tem uma história com a gente, é uma amiga mesmo, né? Muito tempo na música, é ministra de adoração, compositora, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Casada com o Gustavo, Sim. que é uma pessoa muito divertida, muito querida. Uma figuraça. E mamãe das meninas, da Isa, da Alice, certo? Isso mesmo. E hoje a gente trouxe ela no Pod. E assim, eu quero falar sobre a música, eu quero falar sobre o que é a música, né? Desde quando e tudo mais, que eu acho que é uma curiosidade onde começou. Mas eu falei pra Nívia, a gente vai trazer ela pra gente tirar coisas que talvez as pessoas não... Por aí são tão mais sérias, né? Podcasts tão mais, assim, elegantes, né? Vamos falar do teológicos, café, do... né? Não, Não. ela tá dizendo que ela não é elegante. Gente, isso aqui é tão lindo. É uma fofura, né? Nosso cenário. E a gente vai perguntar coisas que as pod lovers, que são as meninas, querem saber. Né? Então, a gente vai falar sobre casamento, a gente vai falar sobre maternidade. A gente vai passar por alguns pontos. Topas? Vamos lá. Não, eu queria falar sobre coisas da palavra de Deus, mas tudo bem, já que vocês querem isso. Bom, eu queria começar mesmo perguntando sobre a música, né? E a música, ela faz parte da sua vida, né? A adoração, desde muito nova. Eu conheço um pouquinho, né? Porque eu já assisti outros podcasts que você participou e tal. Até pela influência da sua família, né? E, enfim, conta um pouquinho se, de fato, o que você tem vivido hoje, né, como serva de Deus na adoração, é algo que você sonhava, que você imaginava. Eu sei que você até começou uma outra formação antes disso, né? Enfim, como que você se vê hoje, assim? Como começou e se, de fato, você tem vivido algo que o Senhor tem chamado há tanto tempo, né? Se você se sente nesse lugar. Larissa, eu venho sendo desconstruída por Deus desde os anos 2000. Né, desde o final da década de 90, anos 2000, eu passei por uma desconstrução muito grande. Né, e eu acho que é isso que acontece quando a gente se depara com a presença manifesta de Deus. Né, o Lipão estava pregando ainda há pouco, né, sobre Paulo, né, Saulo de Tarso, quando ele tem esse encontro com Jesus e muda tudo. Tudo muda a partir de um encontro com Jesus. Eu já conhecia Jesus, né? Não me entenda mal, mas Sim. Quando a presença de Deus se manifesta, é algo tão marcante. E a gente viveu eu acredito que nós vivemos um avivamento em BH. Com certeza. Nos anos 2000. E que veio restaurar, né, a adoração, a espontaneidade, o amor por Jesus, o amor pelo secreto, o amor pela palavra, enfim. Para mim foi uma desconstrução muito grande, porque o que eu planejava de adolescente em relação à música era outra coisa. O que você planejava? Eu planejava aquilo que eu conhecia. Entendi. E a única coisa que eu conhecia era a questão artística da música. Né? Era o ser um artista cristão. Né? Então era isso que eu sonhava para mim, era isso que eu queria. Não que exista algo de errado com isso, de jeito nenhum, mas é que não era o que Deus tinha para mim. E Deus me desconstruiu de uma forma muito intensa.
né? A ponto de eu não conseguir falar, né? A presença de Deus ser tão forte nos ambientes, nos cultos, nas reuniões, que eu não conseguia me levantar do chão. Eu não conseguia pegar no microfone, não conseguia cantar uma música inteira. Né? Sem cair em pranto, sem cair no chão mesmo, sem perder as forças do meu corpo. Né? Então, muitos podem dizer, isso foi algo emocional. Isso foi em que tempo que isso começou a mexer com você? Foi mais ou menos nos anos 2000 mesmo. Entendi. 99, ano 2000. Você já estava no Diante do Trono? Já. Já estava, Já. né? E foi uma época de confronto mesmo das minhas intenções, né? Em que... Porque estourou também ali, né? Sim. Tudo, Qual né? foi o ano, assim, que ficou mais marcado, assim, de crescimento do Diante do Trono, assim? 2003? A gente não sei. Acho que foi 2, 3, né? 2003, Sim. acho. Foi uma sequência de anos, né? Até 2010, mais ou menos. Daí ficou muito tempo, né? Ficou muito tempo, né? E gente, para mim foi né? muito intenso, assim, tudo foi muito verdade, né? As canções foram muito experimentadas dentro de mim. Eu fui do Diante do Trono nos primeiros 7 anos, muito até tempo. 2005, mais ou menos. E foi muito forte o que eu vivi interiormente, né? Não foi algo meramente externo. Eu conheço pessoas que tiveram experiências externas com a presença de Deus, mas que não se mantiveram. Mas eu também conheço pessoas que foram absolutamente transformadas nas suas intenções, nos seus planos. E para mim, ver o que a gente vive hoje e o que a gente continua vivendo, na verdade, é que Deus vai de tempos em tempos nos desconstruindo quando a gente permite. Com certeza. Né? E te levando para o centro da vontade dele, te alinhando, consertando os seus caminhos, te levando novamente ao arrependimento, para que você recomece, né? E para que você feche ciclos e os recomece da maneira certa. E uma coisa que eu sei é que, conhecendo Jesus, quanto mais a gente conhece Jesus, menos a gente, como é que fala? Menos a gente consegue se orgulhar, se gloriar. Sim. Sabe? Quanto mais a gente olha para ele, mais constrangido a gente fica e mais a gente sabe que a gente não sabe de nada e que a gente precisa dele desesperadamente. Então, o que eu sei é que Deus continua nos desconstruindo na medida em que a gente vai caminhando com ele. Você estava ministrando até uma música e eu fui assim, estava sentindo muito, tendo um sentimento muito forte. Eu não estou tentando lembrar aqui, foi a última, eu não sei se foi a penúltima música, que eu estava sentindo muito, pensando muito sobre isso, de não tem, acho que, lugar melhor, assim, um lugar que eu mais me sinto com uma adrenalina no Senhor, que é estar totalmente servindo nesse lugar de serviço na mão dele, mas ao mesmo tempo extremamente constrangida por quem ele é e o que ele faz. Não sei se essa adrenalina de estar assim na ponta, no time do Senhor, servindo, porque, não sei, um pouco da minha personalidade, eu sou assim, eu tô fazendo. Será? É um lugar que eu gosto. E o meu cuidado é ficar... cuidar com isso mesmo, né? O que eu tô fazendo? Se eu não tô fazendo no mecânico e porque eu sou acostumada a fazer. Mas até, por exemplo, a minha última experiência foi lá no Rio Grande do Sul. Eu sentia muito isso, assim. Eu me sentia muito parte do time do Senhor, mas ao mesmo tempo extremamente constrangida e sumida, sabe? Assim, parecia que eu via os milagres do Senhor e assim, contemplando e sendo constrangida por ele. Então, esse lugar de serviço e ao mesmo tempo de ser inundada porque ele, é por causa dele, é ele, tem a ver com ele, de sumir mesmo, né? Eu acho que aquela que ele cresça, que eu diminua. Eu amo essa música. É muito maravilhosa. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Que é justamente isso. Porque eu acho, né? E você pode me corrigir, mas existe uma influência muito grande do que acontece nas igrejas, muito por influência dos púlpitos, né? Das influências que estão ali. Então, por isso que esse lugar que você ocupa, justamente se não há essa desconstrução de tempo em tempo da parte do Senhor,
Eu acho muito perigoso. A gente se acha com muita facilidade, né? O ambiente da plataforma é cercado de muita bajulação, de muitos interesses e de muito engano quando nós olhamos para nós mesmos e achamos que é por nossa causa, né? Então, nosso coração se engana com muita facilidade. E vez por outra a gente precisa lembrar, né? A Ana Paula tem costume dizer isso, que nós somos o burrinho onde Jesus monta para entrar em Jerusalém, exato. né? Não é por nossa causa, não é a nossa beleza, não é o nosso mérito, não são os nossos dons, né? E a gente precisa se cercar dessa consciência, retornar para essa consciência sempre, para que a gente não se perca e não perca o nosso galardão, né? Eu tenho meditado muito sobre o Sermão do Monte, tenho ensinado sobre isso nos últimos tempos em discipulado. E o Sermão do Monte é um lugar para onde a gente precisa voltar. Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os que choram, né? Os que têm fome e sede de justiça, os mansos, né? Então, a gente precisa retornar para isso, porque a gente vive uma realidade igreja no Brasil que ainda que está muito glamurosa. Exato. E ser igreja, a maioria das vezes, simboliza abrir mão desse glamour, né? Para servir. Jesus falou que aquele que quer ser o maior no reino do céu, seja quem sirva. Sirva, o primeiro a servir. Então, a gente perdeu muito isso no nosso contexto igreja no Brasil. E no nosso contexto música cristã. A música é um lugar de sedução por causa das suas possibilidades. As possibilidades financeiras, as possibilidades de visibilidade, né? De prestígio, enfim. Os músicos almejam, né, nesse tempo, tocar com alguém conhecido ou ser alguém conhecido para ter uma boa condição financeira, né? O se cobrar exorbitâncias, enfim. As possibilidades são muitas, né? E isso é extremamente sedutor para o músico, para o artista cristão. Então, se você não tem esse entendimento de que a que reino nós estamos servindo, você vai se pegar fazendo o que todo mundo faz. Porque isso como é que fala? É visivelmente bom. Mas Jesus foi muito claro, né? Com vocês não vai ser assim. Com vocês, o grande vai ser o que serve, o maior vai ser o menor. A matemática de Deus é diferente da nossa, né? É completamente diferente. É um reino de ponta cabeça mesmo, né? E a gente precisa atentar para isso, para que a gente não se pegue lutando por aquilo que vai passar. Não se pegue se apegando naquilo que vai estar condenado a este século e esse tempo só. Isso que vai passar. Né? E é tão importante a gente ter em vista as recompensas eternas. A gente ter em vista aquilo que Jesus nos promete. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Né? O teu Pai que te escuta no secreto, Ele vai te recompensar publicamente. Ou seja, gente, quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai olhar para nós e, né, Ele vai dizer: servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor, né? Recebe o reino que te foi dado, né, antes da fundação do mundo, que te foi construído antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu estava nu e você me vestiu, né? Então, a gente precisa ter isso em vista, para que a gente invista a nossa vida naquilo que é eterno. No que vale a pena, porque no que senão é real. a gente vai se desgastar, e não existe nada pior do que se desgastar para permanecer em evidência,
para permanecer nas grandes Exato. rodas. E É uma perda de tempo tão grande. E a gente não pode perder o nosso tempo. Exato. E a gente corre o risco de estar fazendo para Deus sem que Deus esteja conosco, né? Sim. Que é triste, porque daí tu vai fazendo e Deus não está com nada naquilo, né? Sim. Às vezes eu oro muito assim, Deus, eu não quero estar correndo para fazer coisas para ti sem que tu esteja, Sim. né? Isso E eu a acho gente que sabe fazer. a gente sabe. É muito fácil Sabe fazer igreja. sucesso, sabe fazer uma música que vai Viralizar. dar no rádio, a gente sabe, vai colar, né? vai não sei o Sabe? quê. Né? A gente sabe fazer igreja. Né? Vamos abrir um salão, a gente pinta de preto, coloca um telão de LED, um grupo de louvor que canta muito bem, que toca, tá? Nada de errado com essas coisas, mas é que existe uma fórmula, né? A fórmula dos nossos dias, a característica da nossa geração é essa, e às vezes a gente acha que isso é o que importa, quando na verdade existe uma atitude interior pela qual a gente precisa zelar diante de Deus e que a gente não pode perder. E é uma guerra constante contra a nossa carne, contra as expectativas humanas, né? Contra os olhares das pessoas, o que as pessoas almejam e o que elas acham que precisam, né? Para suprir a expectativa do coração de Deus. Então a gente tem sempre essa escolha diante de nós. A quem eu quero servir, a quem eu quero agradar. Me lembra aquele texto, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas é que somente aquele que faz vontade do Pai que está no secreto. E, por exemplo, se fala, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Então, tem pessoas que vão levantar as mãos, que levantam as mãos, né? Que acham, ou de alguma forma, aparentemente, dizem Senhor, Senhor, mas... Não, eu acho que até a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, né? Nesse tempo, assim, muito triste, assim, né? Algumas coisas que a gente vê, assim, e o cuidado que a gente precisa ter, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Sondar o nosso coração diante do Senhor. Por que a gente faz o que a gente faz, né? Para quê? Para quem? Então... Como é que fala? Medir as nossas intenções, né? Exato. Jesus fala em Mateus 23. Mateus 23, ele desce o couro nos fariseus. E ele fala, eu estava lendo, foi esses dias, e ele fala, né? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Vocês são como, ele fala, vocês são como sepulcro caiado. Que é muito bonito, muito decorado do lado de fora, mas do lado de dentro é cheio de podridão. Ou seja, Jesus está interessado não naquilo que nós aparentamos ser, mas Ele está interessado na nossa essência, em quem nós somos do lado de dentro, nas nossas verdadeiras intenções. Então, a nossa oração, a minha oração, Larissa, tem sido, Deus, Senhor, mede as minhas intenções, Senhor. Passa uma régua nas intenções do meu coração, né? Que eu não queira me exaltar, que eu não queira ser vista, que eu não queira ser ouvida, né? Que a gente não queira ser aquilo que nós não somos aqui dentro. Né? Mostrar uma imagem nos nossos dias é muito fácil. Exato. Você põe um filtro, né? O filtro da santidade exterior. E isso transparece como se isso fosse a verdade. Quando, na verdade, você está morto por dentro. Né? Então, a minha crise, às vezes, com rede social é muito essa. Tem dia que eu não tenho nada para dizer e eu não vou dizer, eu não quero dizer nada, não quero aparecer nas redes. Né? E o meu exercício tem sido esse. Eu não quero ser um produto para que as pessoas consumam. Né? E essa onda de internet, ela tem levado as pessoas a quererem ser um produto, a se tornarem produtos a serem consumidos. E a nossa vida como cristão não pode ser essa. A gente não pode ser isso. Porque isso vai nos consumir, realmente vai nos matar espiritualmente. Né? Então, a minha oração tem sido, Deus, coloca o teu prumo em mim. Senhor, sonda-me, me sonda, me conhece, né? Me conhece, Deus. Deus me conhece mais do que mim mesmo, né? Deus nos conhece mais do que a gente se conhece. E quando a gente permite que o Espírito de Deus sonde o nosso interior, né? E a sonda, ela fala de profundidade, né?
né, como uma... Eu lembro do... Nossa, vocês não vão lembrar disso, vocês são novinhas. Mas eu lembro de muito, hein? Eu lembro de uma... Olha que assim. Eu lembro de uns documentários de um cara chamado Jacques Cousteau, que era... Você não vai lembrar disso. Que era um homem do mar. Ele era um... Como é o nome disso, Jesus? Ele fazia mergulhos. Ele era mergulhador. É o que mergulha profissional. sem... Não, era com coisa mesmo. Ele fazia esses mergulhos e filmava o fundo do mar e tal. Então, tinha aquelas câmeras que tinham uma capacidade de mergulhar muito fundo e de filmar e de descobrir aquilo que existia nas profundezas. E era algo absolutamente surpreendente. Quando o Espírito de Deus começa a nos sondar no nosso interior, a gente se surpreende com o tanto de podridão que ainda existe dentro de nós. Não é fácil, não é simples. E que precisa ser sondado, arrancada. ser pedido. Mas a gente precisa estar disposto a ir nesse lugar, gente. Exatamente. Porque quanto mais a gente contempla Jesus, mais a gente se vê, mais a gente se assusta e mais a gente vê que a gente precisa de arrependimento. E que a gente precisa de Jesus desesperadamente. A gente não pode viver sem Ele, né? A gente não pode deixar de contemplá-lo. Contemplar Jesus faz com que a gente se constranja. Sim. Você fica com vergonha. Né? Não tem outro caminho, não tem outro lugar para estar. Tava lembrando até de uma música, acho que vocês vão... Tô muito musical hoje, né? Tu tá? É porque eu tô bem nível Soares hoje. Ai, tá. Ai, aquela. Tá querendo te aparecer Tô... pra nível Soares. Posso cantar, brincadeira. Canta, não, Deus me livre. Aquelas que querem, vou cantar. Agora tá, então. Não vou cantar, não. É aquela... Vocês sabem qual que é? Vai. Não sei não, minha filha. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Sim, da Aline. Sonda-me, Senhor, e me já pode dizer que cantamos com a Nívia Soares. Claro, no currículo. Me pede para cantar o restante da canção. Mas eu acho lindo, ela fala, quebrantar o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e encha-me até que em mim só ache só a ti. Então, usa-me. Sim. Eu acho muito linda essa música. Eu fiz uma live uma vez com a Ana Paula Valadão, começou numa brincadeira, uma risada, ela começou a cantar, comecei a chorar, ela começou a chorar. Essa música é muito isso, assim, né? Que é o cuidado que a gente precisa ter, né? Não se deixar ser usado pelo Senhor sem que antes a gente tenha sido sondado. Algo absolutamente chocante é que Deus vai, biblicamente a gente sabe disso, Deus vai e pode lançar no inferno pessoas a quem Ele usa. Isso é chocante. É chocante. Né? É chocante. Naquele dia muitos vão chegar diante dele, vão dizer, Senhor, em Teu nome eu expulsei demônios. Em Teu nome, eu curei enfermos. E isso está falando de milagres e maravilhas, gente. Isso está falando de autoridade, liberação de autoridade espiritual. Né? Isso está falando de atrair com a palavra que é de Deus. Não, e Deus não diz que não foi no nome dele, não, né? Ele só fala, eu não te conheço. Porque eu não te conheço. Né? Mesmo então, o ser conhecido pelo Senhor é algo tão fundamental para nós e nós somos uma geração extremamente superficial, né? Que cultua o superficial, que consome o que é superficial. Mas Jesus nos chama para essa profundidade nele, que é dolorosa, mas que é ao mesmo tempo prazerosa, né? O caminho da verdadeira felicidade está em ser esse vaso nas mãos do oleiro que ele pode quebrar, pode ser quebrado nas mãos dele quando ele quiser quebrar. Né? Será que Deus tem essa autonomia para nos quebrar verdade, né? quando ele quiser quebrar? Para nos tirar de cena quando ele quiser tirar? Né? Então, é algo para a gente meditar, né? Os nossos dons não são o principal para Deus. Deus não se impressiona com aquilo que Ele mesmo depositou em nós. Mas o que impressiona a Deus é o nosso coração, né? Quebrantado e contrito. É o que para Jesus no meio do caminho. O que detém a presença de Jesus. É o quebrantamento. Né? É o coração maleável, o coração tratável. Né? É o manso. Né? E
o manso que Jesus fala, né? Os mansos que herdaram a terra são aqueles que têm um coração tratável. E a gente precisa buscar esse coração, né? A gente precisa zelar por esse coração, um coração puro. A gente precisa zelar por isso. Ter a visão do outro que Jesus tem, né? Então, enfim, essa sonda de Deus, ela vai muito fundo, né? E realmente Ele quer nos arrancar desse lugar, né, de superficialidade e nos levar para as profundezas dele, né, do conhecimento dele, de conhecê-lo. É com isso que ele se importa, né? Que ele quer nos conhecer. Será que a gente se permite? Não que ele não saiba quem a gente é, mas será que a gente se permite ser sondado pelo Senhor, né? Será que a gente permite que o Senhor diga a verdade a nosso respeito? E a verdade a nosso respeito é dolorosa, né? É estranho. Eu não sei se a gente quer saber também, né? Mas precisa. A gente não quer. Esse é o problema. Mas precisa. Mas a gente precisa. É o único jeito de viver a vida cristã. Acho que a gente pode... Eu quero ir pra casa agora. Eu vou lá Chorar. pro meu pai. Eu também. Mas sabe o que eu tava pensando assim, né? Eu tenho uma não é uma crise, mas assim, a gente vive numa geração muito diferente hoje. Uma geração que começa na internet, que não tem, às vezes, esse chão de igreja, que não tem essa experiência que talvez outras gerações de ministros e adoradores tenham tido, né? De começar... Quando começa Os aquele velhos de papo, né? igreja. Comecei aqui quando tudo era mato, né? Hoje em dia é um outro. E é claro, a gente não pode desprezar, porque Deus também dá uma unção para cada geração. Essa unção, Deus também vai usar essa geração dessa forma. Mas existe esse lugar do secreto, de não ser de ser escondido, de não... Porque hoje está tão longe, às vezes, que às vezes me preocupa como essa geração encara isso. Eu não sei até que ponto eles conseguem entender a profundidade disso, sabe? Sim. E como que tu vê, assim, essas questões, assim, sobre a tua perspectiva de ter vivido e estar ministrando durante muitas gerações, né? Já está lá dos 2000, pegou aquele primeiro momento... Pode perguntar a tua idade? 48. 48. Eu A faço idade 48 agora, meu dia marido. 25. Nossa, pegou super toda nova. aquele... Eu vejo meu marido... Tô velha, fico quase meio século. Eu Não, vejo que o Deus Daniel não. tem essa crise. Começou lá quando tinha os órgãos que tinha que dar ar, né? Então passa por todas as gerações, O né? que tinha que fazer no órgão? O órgão dava Ah, ar, sabe? de Aquele- instrumento? Instrumento, Tá. assim, sabe? Então, assim, passa por todas as gerações. Como que tu vê todo esse processo? Porque tu ainda esteve em evidência, assim, no sentido de estar cantando, sendo conhecida, né, durante boa parte desse tempo. Como é que para ti é essa transformação de geração? Como é que tu enxerga isso? Eu não sei dizer exatamente. Eu só sei que a gente flui daquilo que a gente recebe aqui dentro, né? Que a gente recebe nesse secreto. E é isso que eu falei. Eu acho que no decorrer dos anos, o Senhor vai sempre nos levando para esse interiorizar de novo. São idas e vindas, né? É o casulo. Se eu te disser que eu não gosto de plataforma, você acredita? Acredito. Então, eu sou muito de casa, né? Desse ambiente de casa. E, enfim, de estar nesse lugar onde eu não estou sendo vista por ninguém. E para mim é ali que tudo acontece. Né? É ali que a coisa é gerada. É que eu acho, só um parênteses, que um bom ministro de adoração que leva a igreja à adoração precisa ser esse que transborda do seu secreto para a igreja, né? Não ao contrário, talvez, né? O que me impulsiona é o que eu preciso fazer lá, então eu vou para o meu secreto para me organizar para poder ir para aquele lugar. Eu acho que é um movimento ao contrário, né? Sim. É tanto que o Senhor talvez tenha feito no secreto, que você não pode ficar calada, né? Você acaba sendo usado pelo Senhor nesse lugar, né? De evidência e tudo. Na verdade, é o lugar mais seguro. Quando você faz esse processo, é muito mais seguro, Sim. né? Do que você está... E Deus nos manteve nessa posição, né? E no início, né, eu passei por esse detox, né? A música era algo muito vivo para mim, a ponto de se tornar um ídolo. E eu creio que o encontro com a presença manifesta de Deus
me trouxe uma perspectiva muito diferente, né, do quanto a presença de Deus é valiosa, é preciosa, e do quanto a gente precisa zelar por ela, e do quanto a plataforma não pode fazer isso por você, né? É necessário parar, é necessário se esconder, é necessário fechar a porta do seu quarto, né? E ter essa disciplina que se torna um prazer no decorrer do tempo, né? Na medida em que você a pratica, ela vai se tornando um prazer e você vai sendo desintoxicado a ponto de algumas coisas não te seduzirem mais, né? Você já não se apega aos elogios das pessoas e nem às críticas. Você não se impressiona com grandiosidade, nem com aquilo que é pequeno. Nada te tem, sabe? É a mesma coisa estar com 2 pessoas e estar com uma multidão. É a mesma coisa, porque seu público é sempre de uma pessoa só. Você sempre visualiza e enxerga Jesus assentado à direita de Deus, e é para Ele, é o sorriso dele que eu quero arrancar, né? É o aplauso dele que eu quero, é Ele, né? É por Ele, para Ele, através dele que são todas as coisas. Então, quanto mais a gente tem isso enxertado dentro de nós, mais ileso a gente vai sair. Os modismos, diante dos modismos, diante dos olhos das pessoas, né? Do temor dos homens. A gente teme muito aos homens, né? A gente quer muito dar satisfação às pessoas, né? Agradar pessoas. A gente tem muito, o ministro de louvor às vezes tem muito esse vício de querer agradar as pessoas, né? Não que você não vá servir, né? Mas a gente precisa entender que para servir a igreja, eu preciso estar a serviço do Espírito Santo de Deus. Porque se eu quiser simplesmente servir às expectativas das pessoas, eu não vou trazer aquilo que as pessoas realmente precisam, que é que o Espírito de Deus venha e faça algo no interior delas. Então, são idas e vindas, né? A gente precisa, você vai para a plataforma, mas você retorna a esse lugar que na verdade é o seu lugar, é a minha base. Então, eu me lembro de tempos nos anos 2000 onde eu me fechava dentro do meu quarto durante horas com Jesus, e eu não queria sair desse lugar, né? E eu não quero sair desse lugar. E Jesus me ensinou isso e tem me ensinado isso. Eu não quero sair desse lugar. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de plataforma. Né? Então, a ponto que a plataforma às vezes é um lugar difícil para eu subir. Né? É um lugar às vezes onde eu não quero estar. Vai por obediência. Né? E vou por obediência, por um senso de um chamado de Deus. Né? Mas até deixa uma curiosidade, né? Até você chegar, claro, pode ter aí havido alguns processos para chegar até nesse lugar, e muitas vezes a gente é empurrado para o secreto. Eu acho que a gente passa por temporadas assim, né? Onde você vai para esse lugar porque você tem saudade, porque você ama Jesus, porque você quer conhecer mais, então você se disciplina. Tem outras fases que a gente faz isso porque é o que sobra, sabe? Assim, quando você não aguenta mais, é uma pressão enorme que você é empurrada para aquele lugar, Larissa, né? nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Né? Existem épocas de intensidade na vida, e eu acredito que uma das épocas mais conflitantes para mim foi a época das minhas filhas, que elas nasceram, porque eu não podia mais, sabe, aquele ambiente de quietude. Exato. Eu ia até te perguntar sobre isso. Você tem tempo de meditar sem que os seus pensamentos sejam invadidos por um choro e um grito e um cocô. Né?
Então, eu não tinha mais isso. E era Você sabe que muitas mães passam por essas Passam. crises, E era né? uma crise, Porque você, poxa, e de repente você tá nesse lugar de maternidade e tal, quando são pequenininhos. E muitas, a gente até tratou esses assuntos aqui, né? Como assim, continuar entendendo que talvez as formas mudaram, mas você não deixa de amar a Jesus porque você agora precisa cuidar de filhos, você não troca uma coisa pela outra, né? Encontrar Deus neste novo mundo, que é uma disciplina não vai ser igual, mas e aí, né? Você tem celular aí com a Bíblia? Sim. Deixa eu ler um texto que o Senhor usou para falar comigo nessa época. E Isaías capítulo 40, eu quero ler porque o texto é tão lindo. E ele vai dizer algo tão profundo, né? Quer ver? Ele fala assim. Ele faz esse anúncio do Senhor, né? Ele fala toda essa... da grandiosidade do Senhor. E ele vai dizer assim, quer ver? Que o Senhor é grande e poderoso. Cadê, gente? Eu lembro que nessa fase, esse tema foi muitas pessoas falaram. Muitas aqui. pessoas. Quer ver? Vou achar. E para mim porque é uma dor, né? E para mim, por exemplo, para mim essa fase de bebê assim é o mais difícil, foi o mais difícil para mim assim, de todas as fases, porque tu sente que há uma dependência muito grande de ti, né? Sim. Tu não consegue, não é uma coisa que tu pode escapar, Exatamente. que tu pode resolver. Delegar, não dá. Não é tu, é tu mesmo e aí tu tem que lidar com aquela. Eu achei aqui. Isaías capítulo 40, verso 10 e 11 diz assim: Sim, o Senhor soberano vem com poder. Com braço forte governará. É uma coisa completamente escatológica. Né? Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ou seja, é um senso de responsabilidade. O que eu tenho que fazer para ter uma recompensa? Mas, olha o que ele diz a seguir. Como pastor, ele alimentará o seu rebanho. Ele alimentará o seu rebanho. Levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. Gente, tem uma outra tradução que ele vai dizer assim: ele respeita o passo daquela que amamenta. Sim. Gente, Jesus é tão gentil, né? E a presença de Deus é tão acessível que ele vai conosco. Ele passa conosco por essas temporadas da vida. Né? Essas temporadas que a gente acha que não vai dar conta, que a gente está saturado, né? O emocional da gente está balançado. Ou época que eu fiquei balançada, foi na época... que tu é gêmeos, né? Sim. Na Como época, foi isso, assim? Foi intenso demais. Intenso. Teve um dia que eu briguei com a minha mãe e minha sogra ao mesmo tempo. Só um detalhe. As que amamentam, ele guiará mansamente. Mansamente. Ou seja, ele respeita o seu passo. Ele respeita a fase da sua vida. Né? A presença de Jesus se faz acessível. Né? Ele anda devagarzinho com você. Ele está nesse lugar, né? Nesse lugar da sua deficiência, entre aspas, né? Se bem que o ser mãe não é uma deficiência, é uma temporada, em que você não vai mais conseguir andar rápido, você não vai mais conseguir cumprir a agenda que você cumpria antes, você não vai conseguir suprir as demandas das pessoas. E nesse lugar, Jesus está andando com você, lentamente. A presença dele está acessível. Então... Mas você esperava que fosse... Vocês estavam querendo ter filhos. Sim. E aí esperavam um. E descobriram que era dois. Sim. A gente sofreu uma perda. Ai, não eu sabia. Passei por um aborto espontâneo. Foi muito difícil. Antes das meninas. Sim. Foi de poucas semanas, mas ainda assim foi muito intenso. Né? É um mundo que cai. Né? Você cria... A partir do momento que você descobre que você está grávida, você cria um mundo na sua cabeça de sonhos, de projetos. E aí, de repente, aquilo tudo cai por terra. E era como um esvaziamento, assim. Os seus hormônios estão fazendo isso, também, né? E eu entrei numa depressão nesse Que tempo. ano, Nívia, foi isso? Ai, foi 2014.
13, eu acho. Entendi. E foi muito difícil. E aí, meses depois, eu engravidei das meninas. E aí foi um outro, né? Até medo, né? Foi. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava num shopping com uma amiga minha. E uma amiga do coração, assim. E eu falei, Cláudia, eu não tenho coragem de fazer esse exame agora. Ela, faça, que já vai tirar a dúvida agora. Eu fiz o exame no shopping. Gente, o negócio ficou roxo, assim, sim, imediatamente. Né, porque os gêmeos, ele tem o beta-HCG é mais forte, e né? Ficou imediatamente, os 2 tracinhos apareceram. E eu fiquei apavorada, eu comecei a chorar. Eu falei, eu tenho medo. Né? E ela orou por mim, falando, não tenha medo, né? O Senhor está com você, Deus está nisso. E aí, naquela semana mesmo, eu fui fazer exame, o médico falou assim, minha filha, você está muito grávida, né? Uau. E aí, quando eu vi que era gêmeos, a gente teve uma experiência fascinante com o poder de Deus, assim. Durante o ultrassom, um dos corações do bebê não batia. O médico viu que eram 2 nenéns. Elas são bivitelinas. São bivitelinas. E aí... Elas são bem diferentes. Muito. Uma da mais outra. alta, com cabelo muito anelado. né? A outra é mais baixa, o cabelo liso. É uma doideira. Muito diferente. Temperamento, um é pai, outra é mãe. Tudo, muito diferentes. E durante o ultrassom, um dos corações batia e o outro não. E aí, gente, eu acho que eu fui invadida pelo Espírito de Deus nesse momento. Assim, de um jeito tremendo. Eu tremia, ria e chorava ao mesmo tempo. Meu Deus. Uma louca na sala. E eu sentia muito a presença de Jesus na sala. Isso no ultrassom? No ultrassom. E aí, naquela hora, eu fiz aquela oração interior. Falei, Senhor, é o Senhor que está me dando esses nenéns. Faz o coração do neném bater, vai. Por favor, Jesus. E na mesma hora, o médico volta no coração do neném. Uau. E o coração começa a bater. Meu Deus. E eu ria e chorava. Quando a gente sai, 2 amigos estavam conosco. E um pai e uma filha, eles estavam ficando, né, hospedados lá em casa. E a gente contou para eles o que aconteceu. E aí, na hora, ele olhou para a filha dele e ela falou para ele, olha, eu tive uma visão com você ontem à noite. Eu não falei nada para não te assustar. Mas enquanto você ministrava, naquele dia eu estava ministrando na igreja, enquanto você ministrava, o Senhor me mostrou o coração de um bebê desconectado. O coração do bebê desconectado. A gente não sabia que era gêmeos, né? E eu orava por você e eu via o Senhor reconectando o coração desse neném. Meu Deus. Então foi muito forte, né? As experiências e até assim a vida das meninas, né, tem feito sentido nesse sentido, né? O porquê do cuidado do Senhor, Sim. o porquê até nas nossas dificuldades como família, nas lutas, né? Nos desafios que a gente enfrenta com elas, né? Ao lado delas, eu olho para trás e essas experiências durante a gravidez me impulsionam, né? E me trazem um entendimento de Deus tem um plano. Amém. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Não para. Deus tem um propósito. Sim. Né? Nos momentos de cansaço intenso, em que eu falo, Senhor, eu não vou conseguir, Jesus. Eu não vou dar conta, Pai. Né? O Senhor me leva a olhar para trás e a me relembrar. Né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu relembro tudo aquilo e eu digo, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito, né? Deus tem algo, Deus tem algo, né? Então a gente nessa luta da maternidade, né? Você sabe como é. Cada fase é um desafio novo. Elas estão com 10. Tá um cheiro de adolescência em casa. Já meu começou. pai. Nós também temos nossos lá. Né? Mas você sempre teve ajuda? O Gustavo sempre foi presente? Como que você é? Muito. Como mãe, assim? Muito. O Gustavo é muito presente. Ele é um paizão. Né, um paizão. É porque 2, né? Sim. É diferente. É que não tem como. A pessoa é obrigada, porque não tem braço, né? Não tem como. Né? E mesmo assim, gente, é muito eu não intenso. tenho capacidade para ter. Eu também É não. muito intenso. Olha, eu assim, acho que
Deus escolhe as pessoas Mas certas. Deus dá graça. Deus sabe? dá, Deus eu dá entendo. graça. Na medida da necessidade. Eu tenho visto que Deus dá graça ao humilde, porque quando você se humilha e chora, diz, Jesus, eu não dou conta. Ele dá graça. Mas é que você é te muito fortalece. boazinha. Sou não, filha. Não? Esse Não, porque se desse gêmeos pra mim, eu já tinha... Você não conhece isso daqui, filha. Você não conhece a pessoa. É mesmo? Você é braba? muito calma, eu sou braba. Ai, não sabia. Sou braba, luto contra a ira todos os dias é da uma minha mulher cheia do vida. Espírito Santo. Como é que é? Mas tá Viu como é que disfarçando bem. acontece? O Espírito Não, Santo o tá Espírito agindo, Santo, tá agindo bem. Mulher cheia de Deus. É, Você tá diferente. falando pra nós. Tá, eu acho que Porque é nós, a isso. pessoa bate o olho e Tô diz, tentando. descontrolado. Não, menina, eu também eu sou. acho que- Mulher é histérica, tudo histérica, filha. Não tem Entendi. disso, não. Mulher é um ser histérico, TPM-co, eu, no caso, menopáusico já. Não é fácil, não. Então é todo dia, crucificando a cara. Todo dia, todo dia, todo dia. Gente, eu preciso muito de Jesus. Por que eu permaneço em Jesus? Porque eu preciso muito. Sem Ele, eu sou uma péssima pessoa. Sou horrível. É a nossa luta diária, eu né? sou horrível sem Jesus. Eu não posso ficar sem Ele, não. Meu Deus. Bom, eu tinha um monte de coisa aqui, mas é isso aí. É isso aí. Amei. Ô, Nívia, e assim, ó, deixa eu falar uma coisa, né? A gente olha... A gente já conhece já há bastante tempo, né? Uma temporada foi mais distante, porque a gente só assistia e cantava junto. E a gente já teve outros contatos, né? Alguns Agora anos você tem meu atrás. telefone, Agora eu tenho o telefone. Mas uma das características, assim, né? Eu acho que você deve ouvir muito isso, mas de fato, assim, como é nítido o quanto você é cheia do Espírito Santo, assim, né? Tem mulheres que eu olho, assim, e eu falo, meu Deus, julgamento mesmo, mas eu olho, assim, e eu falo, nossa, essa mulher é muito cheia de Deus, sabe? Assim, uma mulher aparentemente e os frutos, é uma combinação de coisas, assim, que eu, muito longe, né? Eu acho que dia após dia, mas assim, eu acho. Tem pessoas que eu olho e eu falo, quero morrer sendo assim. Eu quero chegar nesse lugar, eu quero... São referências, né, pra mim. E você é uma mulher, assim, que a gente estava conversando até um pouquinho antes, né? Poxa, uma mulher sem mancha nesse sentido, assim, tipo, aos pés da cruz, sabe? Que não é perfeita, mas é uma mulher que, assim, que inspira a ser uma mulher como você, né? Eu acho que é bem o que Paulo fala, né? Me imita porque eu estou imitando Jesus. Não porque sou boa, não porque encontra tudo que precisa, mas porque eu estou imitando Jesus. E eu olho para você e, assim, a forma de você falar, a forma de você ministrar, eu fico, acho que eu preciso consertar isso, eu preciso consertar aquilo. Você falando agora, assim, como eu fui ministrada, né? Eu tô com uma vontade de ir para casa, de fechar a porta do meu quarto, né? Porque eu já me consertou algumas coisas. Então, assim, é muito claro isso em você, assim. O teu coração, você transborda o teu coração, você transborda o que Jesus faz em você, né? E obviamente, não é uma idolatria, é uma admiração por você. Eu admiro você. Eu admiro o que você constrói, eu admiro como você se posiciona em Jesus, eu admiro aquilo que eu conheço em você, dos bastidores, das conversas, né? Dificilmente eu vejo... são exercícios, eu vejo você... Dificilmente, não, eu nunca vi você, sabe, com palavras... É sempre doce, sempre... Enfim, eu acho que... o Bora Senhor pra cruz, nos... gente. Mas, por exemplo, né, eu olho Sim, para a Kelly Subirá, a mesma coisa, assim, sabe? São A mulheres Kelly é maravilhosas. São Ela mulheres né? que eu falo, meu Deus, eu quero chegar nisso, assim, sabe? Ana Paula, né? Eu tive contatos com a Ana. Ana. Maravilhosa. Então, são mulheres que são referências mesmo. E você é uma referência para nossa geração, Toda né? glória a Você Jesus, Larissa, só ele. andou mais. Então, eu posso andar atrás, né? E por aquilo que Deus fez em você e a forma como você se posiciona. Enfim, queria deixar aqui diante das meninas, né? E o quanto eu te admiro, o quanto você é uma referência para mim, o quanto eu vejo Jesus em você, o quanto eu credibilizo que você vive em Jesus, por aquilo que eu te conheço, assim. Toda glória a Jesus, a Ele mesmo. Amém. É só Ele, né? Só Ele que faz isso em nós. E a gente precisa permanecer nesse lugar de dependência. Amém. Amém. Enquanto a gente depende de Jesus, né, a gente vai chegar lá.
Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada! Ai, Obrigada por você estar maravilhosa. aqui. Foi muito Nada, gostoso, né? Muito, muito. As Podilários vão amar. Muito, elas vão amar. Aliás, meninas, coloca nos comentários aí o que você achou do nosso papo. Aniversários é maravilhosa, né, gente? Deus Vou falar do pra ela, céu. depois eu mando o link pra ela, aí vou pedir pra ela ler os comentários. Então vocês colocam um monte de coisa bem linda pra ela. Meu Pai eterno, tem compaixão. Ai, Amém. muito bom, amei. Ai, Larissa. Letícias, Amém, um prazer, né, estar com a Nívia. Eu tava lembrando agora que a primeira vez que eu vi a Nívia ministrar pessoalmente foi lá no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, Olha. no Tesourinha. Tava um evento que tava o David Keelan e a Alda Célia, meu. Gente, eu não lembro não, meu pai. Muito tempo. Tem Quem muitos conhece a Alda Célia aqui? anos. Alguém conhece? Tá, Só tu peraí. conhece a Alda Célia, né? Maravilhosa. David Keelan eu amo. conheço. Amo a Alda Célia, David também, né? Mas Será que a eu Alda... lembro? O Ademar tava, não? Ademar de Campos? Dessa vez não, mas eu já fui um com o Ademar, já vi muitas vezes. Então, Tá, assim, que eu lembro é de uma uma. vez com a Alda que o Ademar estava. Eu fui E o também. Azaf. Em Porto Alegre, né? Em Isso. é, Mas essa isso. foi com. E tava o André. O André é novinho, muito novinho. Meu, Você tem muitos gente. anos. Poxa, amiga. Fia, André nós estamos, olha, novinho. nós estamos rodados, vou te falar. Mas eu tava pensando agora, rodado. refletindo, né? Porque realmente faz parte da história da igreja, né? Assim, dessa igreja mais moderna, assim, né? Uau, de muito crescimento, de ver, assim, se mantendo, né? Como a Lari falou, assim, irrepreensível. É tão difícil, né? Não, e segue na nossa geração. Na nossa sendo- geração, uma referência, sendo uma né? Que às vezes o influência, pessoal né? vai... Então, assim, Muito é legal. uma honra pra gente ter você. E eu, né? assim, não quero, não é bajulação, mas, assim, eu tenho visto vocês como uma referência, né? E eu até te falei antes, né? Eu acredito que o Senhor está mudando as referências no Brasil, Amém. né? Deus está mudando a ótica das pessoas em relação ao que é importante, né? E eu acredito que o Senhor vai trazer um temor pela palavra. Amém. Sabe, um zelo pela palavra, um retorno aos fundamentos da palavra. Eu percebo que vocês têm muito isso, Amém. né, aqui Amém. no Onda Que Dura. Deus. E eu acredito que o Senhor tem levantado vocês como uma referência nos nossos tempos, né? Que o Senhor Glória a preserve Deus. o coração Amém. de vocês, guarde vocês Amém. e a Amém. casa de vocês, né? E essa casa debaixo das mãos dele, do cuidado dele. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Recebemos. Amém. Amém. Muito obrigada mais uma Amém. vez. Que o Senhor possa multiplicar ainda mais a sua voz Amém. nesse tempo. Amém. Amém. E é isso, gurias. Gostaram? É isso? Fechou, então. Um beijo pra vocês e até o próximo Pod Nosso.